Bem, novidades, e novidades positivas. O Fluminense avança por Natan, engatilha a possível contratação segundo várias fontes, e o Atlético Mineiro está sim disposto a finalizar as negociações, mesmo sem contratar um treinador. Tudo isso, você vai entender todas essas notícias, vai entender tintim por tintim, vai ficar atualizado de tudo o que aconteceu nesse dia 29 e no dia 30, agora nesse vídeo do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor, um canal de jornalismo sobre o Fluminense, com análises e sem fake news. Todas as informações, tudo que você precisa saber sobre as atuais negociações do Fluminense com o Natan se encontra neste vídeo aqui. Então peço para que você se inscreva aqui embaixo. O like eu já falei, é por sua conta. Se quiser deixar, deixa. Se não quiser, não deixa. Tanto faz. Agora, a sua inscrição dá uma moral grande aí. Estamos perto de bater 156 mil. Batemos 156 mil, acabei de ver. 156 mil inscritos e seguimos por mais. Beleza? Agora vamos falar de Natan, né? E vamos embora, só deixando claro que tem live do Canal 20 hoje, a partir das 5 horas, eu e o Fio vamos estar lá fazendo uma retrospectiva do ano, enfim, tem muita coisa que a gente vai fazer lá de legal, melhor jogador, pior jogador, gol que a gente mais comemorou no ano, vale você ir lá ver, tá? A partir das 5 horas, tanto aqui no YouTube quanto lá na Twitch do Canal 20. Natan, vamos de informação. Vamos na ordem cronológica do que aconteceu. O que a gente tinha de cenário quando eu lancei o último vídeo aqui no Raiz Tricolor? O cenário era o seguinte: a negociação entre Natan e o Fluminense estava muito boa ali, tinha alguns outros times, principalmente o América Mineiro como um time mais possível de Natan e além do Fluminense, mas a negociação tinha paralisado. Tinha uma informação vinda de Belo Horizonte de que as negociações, o Atlético Mineiro ia paralisar as negociações porque Cuca tinha pedido demissão e com a demissão dele, né, com a saída dele, o Atlético não ia negociar nenhum jogador até que se finalizasse o processo da contratação de um novo treinador. Então o cenário era esse, o Fluminense estava bem cotado ali, disputava com o América Mineiro, a América tinha vantagem de estar em BH, e tinha vantagem da boa relação da diretoria do América com a diretoria do Atlético, e do jogador também de querer ficar na sua mesma cidade e ser o dono da posição no América Mineiro. E a favor do Fluminense, o fator dele jogar num clube maior, dele jogar com uma galera melhor, né, em volta, ele não seria o dono da posição, mas ele estaria no elenco mais forte, e de ter uma projeção ainda maior, isso pro Atlético Mineiro, para de repente ter uma venda do jogador. O cenário era esse, mas a negociação estava paralisada e a gente não sabia se o Fluminense ia continuar na negociação, porque lembrando, o Fluminense sai da negociação de Ricardo Goulart porque não queria virar o ano sem ter o elenco fechado, e com o Ricardo Goulart a negociação estava se arrastando demais, palavras do próprio Mário Bittencourt de que quis sair antes. E com o Natan, se a expectativa do Atlético é acertar com o treinador só no início do ano que vem, a gente ia ver a postura. Só que as negociações, por uma informação de ontem, comecei a perceber de que não ia paralisar total, não. Uma informação do Netflu de que o Internacional, Santos e América, que estavam no páreo ali para tentar a contratação do jogador, tem um time de fora também, mas você acha que é mais um time ali que não vai levar, né? Mas o Fluminense tinha oferecido, qual que era a questão? Salário. O empréstimo, o Atlético quer vender, mas ninguém quer comprar. Aí o Atlético quer emprestar com o outro time pagando 100% do salário. Fluminense e América Mineiro estavam topando isso, de pagar 100% do salário. A Internacional a gente não sabe. E o Santos não, o Santos queria pagar só a metade. Vou falar já mais do Santos. E o Fluminense propôs luvas. Dá um valor ali um pouquinho mais alto para Natan, para poder ganhar essa concorrência de um bom jogador e agradar mais o jogador. E por isso, o Fluminense teria essa vantagem no coração do jogador. Além de, claro, ser um clube maior, como eu falei, tem todos os prós e os contras. Aí vem uma notícia de hoje, um pouquinho mais cedo, falando sobre o Santos. Notícia do Lucas Musetti, que é repórter do Santos lá no UOL, jornalista confiável. De que o Santos fez a proposta pro Atlético Mineiro de divisão de salários, algo que não gosta, o Atlético não quer. A preferência do Atlético é que alguém assuma o salário inteiro. Só que
O Santos, segundo o Lucas Musetti, o salário é de 400 mil, isso a gente já sabia, né? 380, 400 mil. O Santos quer pagar a metade. Só que pesa a favor do Santos que Natan se animou com o convite. E aí eu fui perguntar à galera do Santos. Porque, assim, vamos lá, por que ele se animou com o convite do Santos? O Santos, ele não vai ser dono do time, como ele vai ser do América Mineiro. Me parecia isso. E o Fluminense joga competições maiores do que o Santos, né? Vai jogar Libertadores, o Santos vai jogar Sul-Americana, o Fluminense tem um time melhor, então ele vai ter uma possibilidade maior de projeção e de título e etc, de ter um ano vencedor no Fluminense. E ele falou, cara, aqui no Santos ele vai ser dono do time também. Então talvez o que pode ter animado o Natan é o fato dele ser também o principal jogador, e aí não só de um América Mineiro. A gente sabe que a projeção do Santos na Sul-Americana é maior do que o América Mineiro na Libertadores. Isso é um fato. Pelo menos a projeção inicial que a gente imagina. Conta também a questão de que o Santos, não é que o Santos tem um time horroroso, né? O Santos tem um bom time, assim, mas ainda é um time num degrau abaixo do Fluminense. E também o fato de Edu Dracena, que é um cara que até pouco tempo atrás estava jogando, tem contatos muito bons, etc. E jogou essa para Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro, de que lá ele seria titular absoluto. E que o Santos teria, algo que o América não tem, e o Fluminense tem também, mas o Santos teria a possibilidade de comprá-lo ao final da temporada. O Fluminense também tem a possibilidade de comprá-lo se pegar emprestado. Então qual que é a questão? Hoje, mais do que a proposta do Fluminense agrada ao Atlético. Agrada muito mais do que a do Santos, por exemplo. Agrada ao Atlético o jogador estar no Fluminense, com o Fluminense pagando 100% do salário. Então o Atlético está convencido. Agora, o jogador, a gente precisa saber o que Natan tá pensando. Quando começa a vir um monte de notícias sobre o que ele tá pensando, qual proposta que mais agrada e etc., eu começo a ficar com o pé atrás. E não duvidando do Musetti, não. É um jornalista que eu conheço e que acompanho bastante. É a principal fonte de informação sobre o Santos até. Mas eu fico de olho assim, do tipo... E aí? Tá, um monte de gente tá falando da vontade do jogador e até agora o jogador não fez nada. Leilão? Alguma coisa? Não sei. Fato é, a negociação que estava interrompida não está mais. O Rodrigo Caetano não chegou a interromper, obviamente, né? A informação veio ali truncada, ou eles mudaram de ideia. Rodrigo Caetano deu entrevista pro GE.globo e falou sobre a possibilidade de chegar ou sair jogadores enquanto não chegar um novo técnico. E ele disse o seguinte: seguimos o planejamento de montagem do elenco. Tanto entrada, né, na verdade, quanto saídas. Ou seja, não tem essa de aguardar o treinador, não. Só que isso não significa, também disse lá o Rodrigo Caetano, de que as negociações serão concretizadas já amanhã, nos próximos dias, né? Isso não quer dizer que as negociações já serão finalizadas agora. Isso quer dizer que o Atlético não vai aguardar um novo treinador para poder efetuar as negociações, principalmente Natan e Johan, né? São as duas negociações que estão ali mais de saída. Ou seja, tá aberto, o cenário tá aberto. O Fluminense aguarda, quer definição logo, que a definição seja hoje, amanhã, estourando no máximo aí, no final de semana, né? Dia 1º ou dia 2, para poder finalizar logo esse negócio. Tem a questão também da transferência. Natan tem contrato. Se vira o ano, né? Na verdade, meio que já até virou, né? Os contratos não podem ser registrados mais agora. Natan só pode ser registrado no dia 19, né? Que é quando abre a janela. Mas como não tem jogo até lá, ele pode ir de boa, pode ser apresentado, etc. Só não vai poder jogar, mas o primeiro jogo é só dia 26. Eu estou otimista por essa contratação, sendo bem sincero. Acho que o Santos tá na jogada, é mais chatinho, mas se fosse o Santos com os prós que o América Mineiro tem, eu acho que o Natan acabaria indo pro Santos. Mas vale lembrar uma coisa, até conversando com alguns dos padrinhos lá, eu tava vendo eles falando, cara, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, na verdade, né? 1 ano e 3 meses, o Fluminense entrou numa concorrência com o Cruzeiro, que jogava a Série B, por Danilo Barcelos, e pagou mais pra Danilo Barcelos pra convencer ele a vir pro Fluminense. Foi uma negociação é uma das negociações ao final da temporada, né? Se Mário Bittencourt tendo ali a eleição e etc. Mesmo se reeleito, eu vou fazer das piores contratações, piores e melhores contratações. Pretendo fazer isso. Me lembre no final do ano. Da gestão Mário como um todo.
Porque essa tá, sem dúvida, numa das piores negociações, né, no final das contas. Há 1 ano e meio atrás, o Fluminense estava passando por isso. O Fluminense agora está disputando um bom jogador do Atlético Mineiro, de 25 anos, jovem, que alguns clubes querem, que é um jogador que não é craque, etc., mas é um jogador que, sem dúvida nenhuma, tá num níveis acima de Danilo Barcelos, e o Fluminense está disputando com 2 emergentes. Aliás, um emergente e muitas aspas aqui, tá? Tô falando nessa temporada. Um que não é grande nessa temporada. O Santos não entra nessa temporada como um time grande, né? Ele entra como um time médio do Brasileirão. O Santos tá naquele estágio que a gente tava 2, 3 anos atrás de disputar. Não entrar numa disputa com um jogador com Fortaleza ou com Ceará. Nem entra na conversa ali, não. Que era meio que a gente perdendo jogador pro Bahia, né? O cenário do Santos hoje. Ou seja, o jogador tem as suas preferências. Óbvio, a gente, né, cada indivíduo, o jogador ele é um indivíduo, ele pode gostar, é o que a gente falou no ano passado, o Bigode, pô, tava adaptado em São Paulo, a esposa dele tava grávida, se eu não me engano, então ele não quis vir pro Rio, tem suas questões. Mas é fato de que o Fluminense entra nessa negociação com o melhor cenário, como a melhor opção pra Natan. Isso eu não falo porque eu tô aqui, obviamente, eu tô enviesado porque eu tô com um escudo do Fluminense aqui fazendo um canal do Fluminense. Mas acho que é nítido que Natan não tá vindo pra ser reserva do Fluminense, e esse é o grande trunfo que Santos e América tem, dele ser titular, que ele também não vai ser. Ele pode até perder a posição depois, etc, se for mal, mas aí é só se ele for mal, né? O grande trunfo que os outros 2 times têm, o Fluminense também tem, que é dele ser titular aqui, além de oferecer uma maior possibilidade de conquistar títulos e de figurar na parte de cima da tabela, ser uma grande vitrine, ser um grande clube e, além disso, jogar ao lado de uma boa equipe com finanças em dia. O América paga em dia, o Fluminense paga em dia também. E o ambiente do clube é bom. O Fluminense se apresenta nesse momento como uma boa opção. Aí o jogador fechar ou não fechar é outra história, né? A gente viu aqui agora um treinador português que não quis vir para um lugar onde ele era adorado, que era o Jorge Jesus vindo pro Flamengo. Não quis, preferiu ficar, sei lá, porque ele quis. Dane-se também, pouco importa. Mas o ponto aqui do exemplo é, a gente não controla a cabeça do jogador. O Fluminense se apresenta, faz uma proposta e, nesse caso, apesar de alguns erros nas contratações pra mim nessa temporada, efetuaria uma boa contratação. Agora tá na mão do jogador, né? E do Atlético Mineiro, claro, também. É isso. Tendo atualizações eu trago pra vocês. Live, 17 horas. Combinado? Valeu? Até a próxima. Tamo junto.